Provavelmente, de raças bárbaras, mesmo relativamente a nosso espírito religioso, que na verdade não temos. Podem ser excetuados os celtas, que forneceram o melhor terreno para a propagação da infecção cristã nos países nórdicos. Na França, o ideal cristão, tanto quanto permite o fraco sol do norte, atinge seu maior desenvolvimento. Quão estranhamente piedosos pois parecem, para nosso gosto, também os últimos céticos franceses, principalmente quando tem sangue celta em suas origens. Que odor de catolicismo anti-alemão existe na sociologia de Auguste Comte com a sua lógica dos instintos, tão romanas que odor de jesuitismo no amável e prudente Cícero de Port-Royal, sem Beuve, com toda a sua aversão pelos jesuítas. E Ernesto Renan, quão inacessível soa para nós setentrionais a linguagem de um Renan, em que todo momento um princípio de tensão religiosa faz perder o equilíbrio à sua alma finamente voluptuosa e amante das sutilezas. Citamos as seguintes belas frases dele rapidamente. Uma resposta maligna e impertinente se apresentará à nossa alma, menos bela e mais rude, porque é mais alemã. Disons donc ardimente que la religion est un préduit de l'homme normal, que l'homme est plus dans le vrai quando eu est plus religieux set le plus assured me destiné infini, que est quando eu est bon cuio veut que la vertu corresponde a um ordre éternel, que est quando eu contemple leis chases do mania 10 interesse cuio trouver a morte revoltante et absurde. Comente ne pas reposer que est danses moments la, que l'homme voit le meux. O som desta frase está tão nas antípodas de minha. UNT, em francês no original. Dizemos então seguramente que a religião é produto do homem normal, que o homem está mais próximo do verdadeiro quando é mala religioso e mais seguro de um destino infinito, e quando é bom que ele vê que a virtude corresponde a uma ordem eterna, é quando contempla as coisas de maneira desinteressada que acha a morte revoltante e absurda. Como não supor que é nesses momentos que o homem deseja o melhor? 61. Orelha de meus hábitos, que quando li pela primeira vez escrevi à margem. Laniais era religioso e par excelência Mas para vergonha de meu primeiro ressentimento, acabei por considerar valiosas aquelas frases que cavalgavam a verdade. É tão estranhamente gentil, tão honorável ter os próprios antípodas. 49. O que causa estupor na religiosidade dos antigos gregos é a exuberante gratidão que exala da mesma. Um homem que ocupa uma tal posição frente à natureza e à vida pertence a uma espécie realmente muito aristocrática. Mais tarde, quando a plebe, também na Grécia, tornou-se preponderante, o temor invadiu também a religião, e o cristianismo começou a preparar-se. 50. O amor de Deus foi o amor rusticamente sincero e indiscreto de Lutero. O protestantismo não tem delicadeza, a delicadeza meridional. No amor de Deus existe o êxtase oriental do escravo liberto ou perdoado sem tê-lo merecido. Por exemplo, Santo Agostinho, no qual ofende a falta de modos e apetites aristocráticos, a delicadeza e a concupiscência feminil, a qual, vergonhosa e ignorante, aspira a uma união mística e física, como por exemplo a de Madame de Blon. Em muitos casos se revela bastante estranhamente algo semelhante ao travestimento da puberdade de uma moçoila ou de um jovenzinho. Isto talvez absconda a histeria de uma solteirona, talvez também a sua última ambição. Em tais casos a igreja canonizou a mulher, frequentemente. UNT, em francês no original, e tolice religiosa por excelência. 62. 51. Até este momento mesmo os homens mais potentes têm se inclinado em sinal da adoração frente ao santo, como diante de um enigma da sujeição de si mesmo, da última privação voluntária. Por que se inclinaram? Pressentiam nele, ou melhor, atrás da interrogação do seu aspecto mesquino e miserável, a força superior que quer se afirmar numa tal vitória, a força da vontade, o próprio grado de dominação. Ao honrar o santo, honravam algo em si mesmos. Além do mais, à vista do santo insinuava-se uma suspeita, uma tal monstruosidade de negação contra a natureza, não seria desejada e querida sem uma finalidade, assim diziam e acreditavam. Deveria haver um motivo para fazer isso, um perigo tão grave, que o asceta, graças aos seus conselheiros secretos, espera conhecer. Em breve, os poderosos da terra apresentaram um novo temor, pressentiram uma força nova, um inimigo ignorado e ainda invicto. A vontade da dominação foi essa que os constrangiu a deterem-se diante do santo. Sentiam necessidade de interrogá-lo. 52. No Antigo Testamento judaico, que é o livro da justiça divina, os personagens, as coisas, os discursos, tudo é de um estilo tão grandioso que a literatura grega do nada lhe pode contar por de tão grande. Sentimos-nos invadidos pelo terror e pelo respeito frente a estes imensos desvelamentos daquilo que já foi o homem, e se pensa tristemente na velha Ásia e na pequena península da Europa, que deseja representar, relativamente àquele progresso da humanidade. Certamente que por si mesmo não é mais de um fraco animal doméstico, cujas necessidades são precisamente aquelas de um animal doméstico, como nossos homens cultos de hoje. Compreendidos os cristãos do cristianismo iluminado, frente 63, aquelas ruínas não sabe nem mesmo maravilhar-se, nem se entristecer. O gosto pelo Velho Testamento é pedra de toque para se reconhecer o grande e o pequeno. Encontra maior conformidade a seu gênero no Novo Testamento, o livro da graça, no qual abunda o bafio adocicado de mofo dos carolas e das pequenas almas. Ter apreciado o Novo Testamento, que é uma espécie de rococó do gosto sob todos os aspectos, ao Velho Testamento, formando assim a Bíblia, o livro por excelência, é talvez a maior temeridade, o maior pecado contra o espírito que a Europa literária tem na consciência. 53. Porque o ateísmo, hoje, o Pai em Deus foi radicalmente refutado, também o juiz, o remunerador. Foi refutado seu livre-arbítrio. Não houve seu vice e não poderia nos ajudar em nada. É isto que parece vergonhoso. Parece não saber se explicar de modo claro. Feria obscuro. Isto foi o que descobri, em muitas conversas, perguntando, apurando os ouvidos, acerca das causas da decadência do teísmo na Europa. Parece-me que o instinto religioso vai aumentando poderosamente destarte, mas que resta, profundamente desacreditado, o ensinamento teístico.
54. O que fez, enfim, toda a filosofia moderna. De Descartes em diante, e mais contra ele que tomando como base suas afirmações, por todos os filósofos foi cometido um atentado contra o antigo conceito de alma, sob a aparência de criticar o conceito do sujeito e do predicado, isto é, um atentado contra a suposição fundamental da doutrina cristã. A filosofia moderna, sendo uma crítica do conhecimento teórico, é secreta ou abertamente anticristã, porque, seja isso dito para a orelha mais delicada, não realmente antirreligiosa. 64. Uma certa feita acreditava-se na alma como na gramática e no sujeito gramatical. Afirmava-se ou é a condição, penso é o predicado e o condicionado. O pensar é uma atividade para a qual é preciso imaginar um sujeito como causa. Depois se tentou, com tenacidade e astúcia admiráveis, sair desta rede, acreditou-se então que o oposto era verdadeiro, penso condição, eu condicionado, sendo eu portanto nada mais que uma síntese produzida pelo pensar por si mesmo. Kant afinal desejava provar que partindo do sujeito, o sujeito não podia ser demonstrado, o objeto tampouco, a possibilidade de uma existência aparente do sujeito individual, portanto da alma. Ideia que não parece nova e que nos Vedanta exerceu um poder imenso sobre a Terra. 55. Existe uma grande variedade na crueldade religiosa, mas 3 tipos são os mais importantes. Sacrificavam-se homens ao Deus, e precisamente aqueles mais amados entre os outros. A esta categoria pertenciam os sacrifícios das primícias, comum a todas as religiões pré-históricas, e também o sacrifício do imperador Tibério na gruta de Mipra na ilha de Capri, o mais horrível de todos os anacronismos romanos. Depois, durante a época moral da humanidade, sacrificou-se ao próprio Deus os próprios instintos mais poderosos, a natureza. A alegria de tais sacrifícios brilha no olhar cruel do asceta, do fanático contra a natura. Finalmente o que restava a sacrificar? Não se chegaria ao ponto de sacrificar tudo aquilo que havia de confortante, de sagrado, de sadio, a ponto de sacrificar a esperança, a fé numa secreta harmonia, na beatitude e na justiça eterna. Não se devia sacrificar ainda a Deus e por crueldade contra si mesmo adorar a pedra, a estupidez, a força da gravidade, o destino, o nada. 65. Sacrificar Deus ao nada, este mistério paradoxal da extrema crueldade foi reservado à geração presente. Todos nós já sabemos alguma coisa. 56. Quem, como eu, se ocupou por muito tempo por um desejo enigmático a penetrar profundamente o pessimismo e a liberá-lo da estreiteza, da ingenuidade meio cristã, meio germânica, que neste século se apresentou pela última vez, isto é, com a filosofia de Schopenhauer, que com olhos asiáticos e hiperasiáticos guardou realmente em seu interior e até o fundo aquela filosofia que é a mais completa negação do mundo que se possa imaginar, além dos confins do bem e do mal e não mais, como Buda e Schopenhauer dentro da absurda cerca da moral, então abriu, sem propriamente desejá-lo, os olhos para o ideal contrário, para o ideal do homem mais orgulhoso, mais exuberante de vitalidade e afirmador do mundo, o qual não apenas conseguiu satisfazer-se, resignar-se com aquilo que era e que é, mas deseja ter tudo isso de novo, como era e como é, interiormente, gritando sem cessar da capa não apenas relativamente a si mesmo, mas todo o espetáculo, e não tanto ao espetáculo, aquele que é necessário ao espetáculo o torna necessário, porque sempre é necessário a si mesmo. Como? E isso não seria, círculos vitiosos Deus. 57. Com o poder de sua visão espiritual e da sua penetração aumenta a distância e de certo modo o espaço em redor do homem. O seu mundo ganha em profundidade, sempre novos astros, novos problemas, novas imagens e novos enigmas surgem em seu horizonte. Talvez tudo isto sobre o que seu olho espiritual tenha exercitado sua penetração não tenha sido mais que ocasião para exercício, um jogo, coisa de crianças e de 66 parvos. Talvez um dia os conceitos mais elevados, pelos quais mais longamente se tenha lutado e sofrido, Deus e o pecado não tenham maior importância para nós que aquela que um velho possa conceder aos folguedos e dores da infância e talvez então o homem velho sentirá a necessidade de um outro folguedo, de uma outra dor, sempre criança, eternamente criança. 58. Observou-se atentamente como uma vida estritamente religiosa e a sua ocupação preferida do exame de consciência ao microscópio, como ainda aquele estado de tenra apatia, conhecido como prece é uma permanente espera da vinda de Deus, requerem necessariamente ócio, completo ou parcial, quero dizer o non far niente em boa fé, hereditário, íncito no sangue ao qual não é de todo estranho o sentimento aristocrático de que o trabalho desonra, isto é, avilta o corpo e a alma. E que, consequentemente, a operosidade moderna, ruidosa, avara de seu tempo, soberba, estultamente soberba, mais que qualquer outra coisa prepara o caminho para a incredulidade. Entre aqueles, por exemplo, que atualmente vivem na Alemanha afastados da religião, encontro muitas gradações do livre pensar tanto pela espécie quanto pela origem, mas principalmente, em maior número, aqueles nos quais a laboriosidade de geração em geração apagou os instintos religiosos, nem mesmo chegam a saber para que serve a religião e apercebem-se da existência desta com uma espécie de estupor apático. Sentem-se suficientemente ocupados, aquelas intrépidas pessoas, com seus negócios e seus prazeres, sem falar na pátria, nos jornais, e nos deveres de família, e parece bastante correto que não encontrem tempo para a religião, ainda mais pelo fato de não saberem se ela oferece um novo negócio ou passatempo, uma vez que acreditam que não é 67, possível que se vá à igreja exclusivamente para gastar o bom humor. Não são inimigos dos costumes religiosos e se em certas circunstâncias exigirem, por exemplo, por imposição estatal, que participem de tais costumes, farão tudo quanto se lhes for exigido, como tantas outras coisas, com modéstia e paciente gravidade, sem desejo de compreender e sem sentir desconforto. Vivem demasiado à parte para ter razões pró ou contra tal coisa.
A estes indiferentes pertence atualmente o grande número de protestantes da classe média, particularmente nos grandes centros obreiros do comércio e da indústria, bem como a maioria dos doutores laboriosos e tudo que vive na ou da universidade, excetuando-se os teólogos, relativamente aos quais o fato e a possibilidade que possam existir são para o psicólogo um problema